Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Quanto de calor necessitam receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus Celsius a 10 graus Celsius? A pressão atmosférica constante e normal. Dados: calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Calor específico da água, igual a 1 caloria grama grau Celsius. Então, vamos lá, né? Eu vou resolver o exercício e à medida que eu for resolvendo o exercício, eu vou construindo o gráfico aqui. Então, nós sabemos que se o gelo está a menos 30 graus Celsius, então, esse aqui é o eixo da temperatura, aqui é o zero, né? Então, logicamente, para cima é positivo, aqui para baixo é negativo. Então, menos 30 vai estar aqui, por exemplo. Vamos marcar aqui como sendo menos 30. Um ponto aqui, ok. Marquei esse ponto aqui. E para eu transformar esse gelo, que está a menos 30 graus Celsius, em água a 10 graus Celsius, primeiro eu vou ter de aquecer o gelo, até o gelo chegar a 0 graus Celsius. Então, eu vou aumentar a temperatura do gelo. Da menos 30, eu vou aumentar a temperatura do gelo. Vai chegar a 0. Aqui é o 0, né? Beleza. Só que à medida que eu for aumentando a temperatura do gelo, né, eu tenho de ir fornecendo energia para ele. Não é isso? A quantidade de calor, em caloria. Eu vou trabalhar em cálculo. Então, para aquecer o gelo, eu tenho de fornecer calor. E a fórmula para isso, né, a primeira etapa, eu vou colocar assim, primeira etapa. Primeira etapa. Qual vai ser a primeira etapa? Aquecimento do gelo. De menos 30 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aquecer o gelo, né, de menos 30 graus Celsius até 0. Para isso, eu vou usar a expressão para calcular, né, a quantidade de calor que vai ser necessário, né, para aquecer esse gelo aqui, até 0 graus Celsius. Eles costumam chamar essa formulazinha aqui de que macete, né? Só para o aluno lembrar dela no vestibular. Então, a massa de gelo que vai ser trabalhada, 100 gramas. 100 gramas. O calor específico do gelo, 0,5. 0,5 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Se a temperatura aqui, ela está, vou fazer um cantinho aqui, vamos fazer aqui, a variação de temperatura nessa primeira etapa, né? Isso é para a primeira etapa. A temperatura final vai ser quanto? 0, vai chegar no 0. A temperatura inicial, então esse menos aqui é esse aqui. A temperatura inicial é menos 30. Então, o que eu tenho aqui? É 0 mais 30, então dá 30. Então vai variar 30 graus Celsius. Então a temperatura variou 30 graus Celsius. Então vamos cortar aqui agora. Eu vou cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar 100 vezes meio vezes 30. 100 vezes meio vezes 30 deu 1.500
caloria, sobrou só caloria. Então, para elevar a temperatura do gelo de menos 30 até zero, eu preciso de 1.500 calorias. Então, vamos supor, 0 caloria, não tinha começado nada, né? Aí depois eu fui fornecendo energia até chegar no 1.500. Vamos supor que o 1.500 esteja aqui. Eu vou trabalhar assim, ó. Em vez de eu trabalhar com 1.500, eu vou trabalhar assim, eu vou colocar 1,5 quilocal. Para colocar o quilo é só dividir por 1.000, né? Então aqui, ó, seria o ponto 1,5. Então eu vou arrumar aqui. Então em vez de ser cal, vai ser quilocal. Então aqui, ó, eu tenho 1,5 quilocal, que corresponde a 1.500 calorias. Beleza, mas olha aqui, eu tenho a quantidade de calor em função da temperatura. A quantidade de calor em função da temperatura e o grau aqui é 1, não é isso? A função do primeiro grau. Então vai dar uma reta. Eu vou construir então essa primeira. Então vou construir essa primeira parte do gráfico, né? Aqui, ó, dá uma reta aqui, ó, inclinada aqui. Então, isto aqui corresponde ao quê? Ao aquecimento do gelo. Essa primeira parte aqui corresponde ao aquecimento do gelo. Mas agora o gelo está a 0 graus Celsius, né? Aí eu vou continuar fornecendo energia para ele, para o gelo. Só que agora o gelo vai começar a derreter. Por que que vai começar a derreter? Porque já está já atingiu o ponto de fusão dele, né? Então, no caso, o gelo vai começar a derreter. Aí eu vou passar para a segunda etapa. Qual que vai ser a segunda etapa agora? Derretimento do gelo. Segunda etapa. Fusão do gelo. Na hora que está acontecendo a fusão do gelo, mesmo eu fornecendo energia, a temperatura não vai variar. Então, o fogo vai estar... Vamos supor que eu esteja aquecendo o gelo com fogo. O fogo vai estar debaixo do gelo, né? Vai estar derretendo o gelo, mas a temperatura não vai variar. Então, agora eu vou usar a forma do que moleza, né, que eles falam, né? A massa vezes o calor latente no caso de fusão. A massa do gelo que vai derreter é quanto? 100 gramas. 100 gramas. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Aí eu vou poder cortar aqui e aqui. Então agora vai ficar 80 vezes 100, vai dar 8.000 calorias. Transformando em quilocaloria vai dar 8 quilocal. Então é o seguinte, eu já estou, aqui no gráfico aqui, ó, eu já estou no 1.500 aqui, né? 1.500. Para chegar no mais 8 vai dar quanto? Vamos colocar aqui sim, né? Até aqui. Então, 8.000 aqui vai ser de fusão. Então, daqui até aqui, vamos supor que aqui corresponde ao 8. Eu tenho a fusão do gelo. Lembrando que na hora que eu comecei a construir o gráfico aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, eu só tinha gelo. Eu tinha gelo a 0 graus Celsius. A partir daqui, ó, eu já tenho gelo e água líquida. Porque o gelo começou a derreter. Até a última gota do gelo derreter. A última gota do gelo derreteu, eu estou aqui. Até esse momento eu já forneci 1.500 mais 8.000. Ou seja, eu forneci até agora
9.500 calorias. Não é isso? Que é 1.500 mais 8.000. Então, 9.500 calorias. Aí, na hora que eu acabei de fornecer 9.500 calorias, eu derreti todo o gelo. Só que todo o gelo está a 0 graus Celsius. Beleza. Agora eu vou aquecer. Todo o gelo não, né? Agora toda a água está a 0 graus Celsius. Eu tenho água líquida a 0 graus Celsius. Agora eu vou fornecer mais um pouco de energia. E o que vai acontecer? Eu vou aquecer a água até ela chegar a 10 graus Celsius positivo. Então, o 10 graus Celsius positivo, suponho que esteja nesse rumo aqui, né? 10 positivo aqui, sim. Então, 10 positivo aqui. Então, agora eu vou aquecer o gelo até ele atingir o 10 positivo. Aí, de novo, eu vou precisar de usar a expressão da quantidade de calor sensível, né? A quantidade de calor sensível, ou seja, que vai permitir variar a temperatura do sistema. Vou cortar esse pedacinho aqui. Então, na terceira etapa, o que eu vou fazer? Etapa. Eu vou aquecer a água líquida do 0 graus Celsius até 10 graus Celsius. Aqui eu vou colocar 10 graus Celsius aqui de vermelho aqui, só para... E aqui o menos 30 também, vou colocar de vermelho aqui. Para fazer esse cálculo aqui, tanto de energia que eu vou precisar de fornecer, né, para chegar a 10 graus Celsius, eu vou usar aqui macete. Então, vamos lá, né? Massa, 100 gramas. Calor específico da água. Agora tem água líquida, né? Então, 1 caloria, grama, vezes graus Celsius, vezes variação de temperatura. Vou calcular a variação de temperatura aqui nesse cantinho aqui. Temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final é 10 graus positivo. A temperatura inicial é 0. Mas não, é menos 30. Não, porque agora eu estou trabalhando nesse intervalo aqui. Eu já derreti o gelo, né? Então o gelo está a 0 graus Celsius. Por isso que eu coloco 0 aqui. Então vai dar quanto aqui? A variação de temperatura vai dar 10 graus Celsius. Então aqui 10 graus Celsius. Vamos cortar aqui um bocado de coisa aqui. Ó. Cortar graus Celsius com graus Celsius. Grama com grama. Agora, eu tenho 100 vezes 1, 100 vezes 10, 1000. Então, para aquecer 100 gramas de água de 0 até 10 graus Celsius, eu vou precisar de 1 kg de energia. 1 kcal de energia. Aí, logicamente, aqui, né, é função do primeiro grau aqui, então vai dar uma reta. Então, eu vou construir o gráfico, né, daqui, vamos supor, estou no 9.500, com mais 1.000 vai dar o quê? 10.500, né? Então, aqui 10.500 aqui. Por quê? Eu já estava no 9.500, já tinha fornecido 9.500 de energia. Com mais 1.000 agora, então passou para 10.500. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Eu ligaria aqui. Primeiro, eu preciso de 10.500 calorias para aquecer o gelo até 0 graus Celsius, depois derreter o gelo e depois aquecer a água até 10 graus Celsius. Então, a quantidade total de energia, né, que eu vou precisar seria a soma dessas quantidades aqui. Né? Eu poderia até fazer assim, ó, chamar essa aqui de 1, da primeira etapa aqui, a quantidade de calor 1. Essa aqui eu poderia chamar de quantidade de calor 2.
E essa aqui eu poderia chamar de quantidade de calor 3. Aí, a quantidade de calor total, que eu vou chamar de Q, vai ser o quê? A quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3. Então, aí eu tenho 1,5 kcal mais quantidade de calor 2 mais 8 kcal mais 1 kcal mais 1 kcal. Então, somando isso aí, vai dar quanto? 10,5 kcal, que é o que já estava marcando aqui no gráfico aqui, né? 10,5 kcal. Detalhe é o seguinte, essa primeira etapa aqui, essa quantidade de calor que eu calculei aqui, o Q1, é uma quantidade de calor sensível. Por que sensível? Porque a temperatura variou. Olha aqui, a temperatura variou de menos 30 até zero. Essa quantidade de calor aqui é uma quantidade de calor latente. Por quê? Não, a temperatura não variou. Simplesmente fez a substância mudar de estado físico, né? Passou do estado sólido para o líquido. E essa terceira quantidade de calor aqui é uma quantidade de calor sensível, porque fez a temperatura variar de 0 até 10. Então, calor sensível, calor latente e calor sensível. Aqui, ó, essa região do gráfico aqui, ó, olhando para essa região do gráfico, aí eu vou lembrar o quê? Que a substância estava no estado sólido. Então, essa região aqui, ó, eu só tenho substância no estado sólido. Essa região do gráfico aqui pertence a essa segunda etapa aqui, não é? Ou seja, aqui no início, a substância só estava no estado sólido da temperatura de fusão. Então, aqui, ó, daqui para cá, o gelo já tinha começado a derreter. Então, tem sólido e líquido. Aqui no finalzinho, todo o sólido já tinha derretido. Agora só tem líquido na temperatura de fusão. Aí, a partir desse instante aqui, eu tenho só líquido. Até aqui. Aí eu tenho líquido a 10 graus Celsius. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.